Eu vou resumir, na verdade, uma decisão que eu tive. Eu vim da Igreja Batista e eu achava que eu estava certo de tudo, inclusive em guardar os mandamentos. Em um período da minha vida, eu fiquei afastado dessa igreja, porém da igreja, mas não de Deus. E um certo momento eu lendo a Bíblia e escutando também o Rodrigo Silva, eu escutei muito ele falar sobre o sábado. E na minha mente eu achava que eu estava cumprindo, né, a lei do Senhor. E eu recebi um convite também de um amigo. Decidi vir para a igreja em um domingo, né, para vir para a igreja. E eu decidi guardar o sábado, né? Na minha mente, eu tinha a consciência absoluta de que eu estava certo, que eu guardava todos os mandamentos, guardava os 10 mandamentos. Mas quando eu conheci a Igreja Adventista e comecei a ter conhecimento da palavra, conhecimento sobre o sábado, eu vi que eu não guardava verdadeiramente os mandamentos de Deus. E foi nesse período que eu também decidi, em um dia de domingo aqui. Geralmente, dia de domingo, a igreja não é cheia como está hoje. Glória a Deus por isso, por vocês estarem aqui. E decidi também não comer certos tipos de alimentos. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui. Essa foi uma decisão importante na minha vida, porque surgiram, tanto na parte familiar, como amigos também, questionando. Então, houve um conflito na minha mente, com questionamentos por eu querer me rebatizar, porque eu era batizado na Igreja Batista, e questionamentos por eu querer não trabalhar no sábado. Uma dica que eu dou hoje para os jovens é cuidado com quem vocês andam e que vocês estejam firmes na palavra. Nesse momento eu não deixei, por eu estar afastado, eu não tinha deixado de ler a palavra de Deus. Eu acredito que se eu não tivesse uma base de estudo, eu acredito que eu estaria trabalhando no sábado e eu acredito que eu não ia tomar a decisão de me rebatizar. E para a honra e glória de Deus, eu estou aqui. E para a honra e glória de Deus, o meu pai, ele está tendo estudo e está prestes a se batizar. Amém. Agora nossa amiga Jussi, conte aí um pouquinho da sua história. Boa noite a todos. Que bom, né, estarmos na presença de Deus. Então, o meu testemunho foi muito impactante. Foi recente, né? Foi agora metade do mês de junho. Eu fui para São Paulo e não sei o que aconteceu em minha cabeça. Eu fui conversando com minha amiga e perdi um pouco o horário para pegar o voo. E 2 horas ainda eu estava na casa de minha irmã, que fica bem distante de Guarulhos. E eu chamei o Uber e aceitou. E quando ele chegou, ele falou assim: olha, eu vim até aqui para fazer um acordo com você. Por esse valor que está cobrando, eu não posso ir, só se você pagar um pouco mais. Aí eu falei: mas cara, eu já estou achando caro esse valor que está aqui e você ainda quer que eu pague um pouco mais? Não vou não. Aí conversei com minha irmã, aí fiquei assim: mas já é 2 horas. O voo encerrava 3h30. Embarcava 3h30, né? E ele ficou lá parado me esperando e aí eu decidi ir. Aí ele perguntou, né, qual o horário que eu ia embarcar. Eu falei, e ele falou assim: eita, eu não gosto de trabalhar sob pressão. Eu falei assim: mas eu não estou botando pressão em você. Eu estou todo dia dizendo o horário porque você pediu. E, enfim, a gente foi e disse assim: tenha fé, homem, vai dar certo. E aí a gente foi, né? E no caminho ele perguntou assim: você é cristã, né? Eu disse: sou. Aí ele perguntou de que igreja eu era, disse que eu era adventista. E aí ele falou assim: que interessante, meu avô também era dessa igreja. Aí eu falei: você é? Ele disse: não, eu sou de outra denominação.
E aí ele falou assim, eu conheço algumas músicas de adoradores, de Leonardo Gonçalves. Estava eu com minha amiga, e vocês poderiam cantar para a gente? Primeiro ele perguntou se a gente cantava. Ele disse, não, a gente só canta em casa. E ele pediu e a gente cantou, né? Só que a gente parou quando terminou a música. Ele falou assim, não, continue, vocês têm que orar muito, porque é impossível que vocês cheguem lá a tempo de pegar o voo. E, de fato, era impossível aos olhos humanos. Eu falei assim, mas Deus move o céu, Deus move a terra, Deus move o universo para cuidar dos seus filhos, então vai dar certo, pode ficar tranquilo. E a gente foi 1h30 de viagem, tipo assim, foi um milagre, porque quem já esteve em São Paulo e até quem não teve sabe que o trânsito de lá é horrível, né? Mas Deus foi abrindo caminho. E a gente foi louvando daqui até lá, tinha momentos que a gente parava, amiga, vamos orar. E ele muito agoniado, eu falei, tenha calma, vai dar certo, não precisa ficar agoniado. E aí ele ligou para os amigos dele para pedir oração e falou assim, olha, elas estão orando, elas têm muita fé, elas estão orando. Cara, não tem como chegar lá a tempo. E ele estava muito nervoso. E a gente continuou orando, amiga, a gente precisa orar, que a gente precisa testemunhar, porque as pessoas pensam que o Deus da igreja adventista não faz milagre. E eu não estava preocupada se eu ia perder o voo. Eu queria que ele visse que Deus é poderoso e que Deus cuida dos seus filhos. E, de fato, começou a hora do embarque, a gente estava faltando uma meia hora ainda para chegar no aeroporto. Eu disse, amiga, a gente precisa orar de novo. E a gente orou e continuou cantando. Foi muito incrível aquela viagem, muito divertida. E ele falou assim, eu já fiz mais de 10 mil viagens, eu nunca vi algo tão parecido. Porque foi muito incrível, a gente cantava o tempo todo e era muito trânsito. E a gente orava, aliviava um pouco. Aí ele, está baixando o tempo, continue cantando. E a gente cantando, né? E eu louvo a Deus. E ele falou assim, olha, pega meu contato, que eu preciso saber se de fato vocês conseguiram pegar esse voo, porque é impossível aos olhos humanos. Mas eu vejo que vocês têm muita fé. Eu falei assim, olha, se a gente conseguir pegar esse voo, Deus é Deus. Se a gente perder esse voo, Deus continua sendo Deus, Ele está cuidando, Ele vai prover. E aí ele muito agoniado, depois ele foi se acalmando, a gente foi cantando, ele cantou junto com a gente, que ele conhecia algumas músicas, né, da igreja adventista. O embarque acabava 3h30, a gente chegou na porta do aeroporto de Guarulhos, 13h35. E ele disse assim, e ele falou assim, é incrível como vocês estão tranquila, tipo, eu não vou viajar e eu que estou agoniada. Eu falei, calma, relaxa, vai dar certo. E aí a gente desceu, né? E quando a gente chegou lá, faltavam 2 pessoas para embarcar. E depois eu mandei mensagem, né, para ele, dizendo que a gente tinha conseguido, que estava dentro do voo. E eu fiquei muito feliz porque eu falei assim, eu não sei qual foi a resposta que você pediu para Deus, eu não sei o que é que você precisaria, mas Deus, Ele responde orações, e Deus move o mundo para cuidar dos seus filhos. Quando você menos imaginar, quando você menos pensar que Deus não vai responder, Deus está pronto a responder. E eu louvo muito a Deus, eu fiquei muito feliz porque a gente pôde testemunhar de Cristo e ainda Deus operar esse milagre, né? Porque foi verdadeiramente um milagre, não conseguia realmente chegar lá a tempo. Mas ele viu que Deus é Deus e que Deus faz milagre na igreja adventista. Amém, amém.